Muito bem, vamos continuar nossa série em 1 Coríntios. Queria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios 11. E eu pensava, enquanto trabalhava nesse texto, na minha infância, já compartilhei isso há algum tempo atrás, eu fui criado num lar evangélico, meu avô, desde que me lembro, meu avô era o pastor da igreja, que eu ia pequeno com meu pai, à escola dominical, e minha mãe, minha irmã. E nós tínhamos, obviamente, também a celebração da ceia como um momento especial da vida da igreja. Eu, muito garoto, eu lembro das minhas travessuras, acredito que de uns 6, 7 anos para cá, não muito antes disso não. Mas eu e meus comparsas esperávamos acabar a ceia para invadir a cozinha por um atalho. Nós tínhamos lá na cozinha da igreja um alçapãozinho, uma janelinha igual essa que temos aqui, que dá ali para o corredor dos banheiros, na nossa cozinha. E ela ficava tecnicamente fechada, mas eu entrava lá, por ser neto do pastor Salu, então eu tinha estava lá na casa do meu avô durante a semana algumas vezes, eu ia lá fazer minhas pesquisas de como acessar aquela cozinha, mesmo que ela estivesse fechada. E sabia como abrir aquele trinquinho da janelinha. E o diácono Severino, um negrão enorme, ele calado, ele dava um medo tremendo, mas abria a boca, era uma doçura. Não tinha quem não atropelasse o seu Severino, o diácono Severino, quando ele falava. Um doce de pessoa, já falecido. E nós sabíamos que o diácono Severino acabava a ceia, ele pegava, recolhia o pão, os cálices, geralmente era só o pão que sobrava, e colocava bem embaixo, na mesinha, bem embaixo da janela, né? Aí vocês já sabem o que acontecia, né? Eu e meus comparsas esperávamos acabar o movimento ali dos diáconos e tal, e eu botava as mesinhas, cadeiras, a gente escalava pelo lado de fora aquele alçapãozinho, eu abria o trinquinho, nós mergulhávamos na cozinha e fazíamos aqueles bolinhos de miolo fantásticos, né? Alguns estão rindo aí, sabem bem o que eu estou falando. Aqueles bolinhos de miolo ali, se tivesse um suquinho de uva, dava uma incrementada. Isso na infância, né, no tempo de moleque. Mas o apóstolo Paulo passava por um problema importante na igreja de Corinto. Esse meu avô tratou com o tempo. A gente foi crescendo, ele foi minimizando. Ainda tinha um detalhe. Às vezes o Severino pegava a gente. Aí ele abria a porta, aquele negrão enorme, ele abria a boca. Mas meninos, pronto, acabou a moral toda, aí nós saímos geralmente por baixo dele ali, levávamos o pão. Mas o apóstolo Paulo estava passando um momento delicado com a igreja de Corinto. Começamos a falar sobre isso no começo desse capítulo 11, quando ele tratou um assunto ligado ao culto, que vimos nas 2 últimas mensagens. E continua aqui o apóstolo Paulo tratando das realidades do culto, e agora num momento muito delicado que envolve a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é o único ato de adoração para o qual o Senhor Jesus Cristo ele deu orientação específica e especial. Então o apóstolo Paulo ele dá uma atenção especial para esse assunto que não estava sendo bem tratado na igreja de Corinto. E é muito importante para a compreensão do que nós vamos ler, aqui dos versos 17 até o 34, a gente saber que lá na igreja recém-fundada, que a gente chama na teologia de igreja primitiva, né? A igreja de Corinto, ela era, em particular, o contexto da ceia na igreja, naquela igreja recém-formada, ali em Atos, era muito comum os crentes se ajuntarem antes da ceia para uma grande festa, uma grande celebração, uma grande, vamos dizer assim, uma janta fraterna. Lá em Judas, no versículo 12, Judas vai mencionar isso quando ele fala da festa da fraternidade. A ideia de uma ceia comunitária.
E ali eles se ajuntavam, e depois desse período de todos trazendo de casa um pouco de mantimentos, e ali montavam uma grande mesa, e todos ceavam, se alimentavam, e logo depois, geralmente, partiam o pão ou celebravam a ceia do Senhor. A questão é que estavam havendo desordens seríssimas na igreja de Corinto, nesse contexto dessa refeição comunitária ou fraterna. Era chamada de festa ágape, ou festa do amor, porque era um momento onde os crentes se juntavam, independente da sua posição social, mas como todos pecadores, salvos pela graça de Deus através de Jesus Cristo, e ali então comiam, depois normalmente ceavam. Mas os crentes de Corinto estavam bagunçando muito esse momento. Muito. Isso despertou uma profunda indignação do apóstolo Paulo e a necessidade de exortar fortemente a igreja nesse sentido. Vamos ler os versos 17 até o 34, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Acompanhe aí na sua Bíblia. Entretanto, nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nela ou os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos aqui em nome de Jesus, prestando culto ao Senhor. O Senhor merece, ó Pai, toda a honra, toda a glória. O Senhor merece, ó Deus, toda a nossa atenção e reverência. Fala conosco, Pai Santo, pela Tua palavra, eu te peço. Nos ajuda, ó Deus, a percebermos, ó Pai, a dignidade da ceia do Senhor. Que possamos, ó Deus, perceber, ó Pai, a nossa indignidade e também perceber o tamanho do Teu amor que nos salvou através de Jesus Cristo. Ajuda-nos nisso, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.
eu fiquei contente por esse trecho não cair num domingo de ceia, de celebração da ceia do Senhor. Por quê? Porque nos dá tempo para pensar, nos dá tempo para refletir sobre como viemos até então à mesa do Senhor, até este momento, e como devemos daqui em diante nos aproximar da mesa do Senhor. Há um problema aqui na igreja de Corinto. Um problema que ficou muito bem ilustrado pelo contexto da ceia, conforme o Senhor Jesus transmitiu ao apóstolo Paulo e ele ministrou à igreja. Mas algumas coisas estavam acontecendo para que houvesse essa exortação e este momento aqui. O apóstolo Paulo ele vai começar essa advertência, uma advertência nova, mas proveniente de causas velhas. Os problemas antigos, eles ainda estavam lá. E Paulo começa a fazer isso com uma duríssima crítica. Ele diz: as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Irmãos, isso para um pastor é uma afirmação dolorosa. Eu não vejo o apóstolo Paulo com nenhuma alegria ao fazer esta duríssima afirmação. O problema dos coríntios não era o fato deles não se ajuntarem. Eles iam à igreja, como nós. Saímos de casa e nos juntamos aqui. Eles faziam isso também. Mas o problema deles era um fracasso em ser verdadeiramente um novo povo de Deus, um povo que Deus chamou para ele, quando eles se ajuntavam para comer a ceia ou participar da ceia do Senhor. Comer a ceia é a expressão que o apóstolo Paulo usa no texto, mas nós temos mais afinidade com a ideia de participar da ceia do Senhor. Paulo estava indignado de como aqueles crentes se juntavam como um povo que nasceu de novo pela graça de Deus, que Deus deu uma nova vida através de Jesus Cristo. Paulo estava indignadíssimo, que quando eles se ajuntavam para isso, era melhor que eles não o fizessem. Muito doloroso. Muito dolorosa essa percepção do apóstolo Paulo em perceber que esse ajuntamento da igreja num momento tão especial, tão nobre, tão digno, tão razão da existência da igreja, ser tratado tão mal a ponto dele afirmar que aquele ajuntamento prejudicava a vida da igreja. Mas em quê? Por que aquele ajuntamento para participar da ceia do Senhor era tão prejudicial? Porque fazia mais mal do que bem? O verso 18 vai dizer, é porque eles iam para este momento com divisões dentro deles, por isso que eu afirmei há pouco que eles trazem o problema que estão tratando, que Paulo está tratando é novo, mas a causa é velha. A causa aconteceu lá no capítulo 1. Paulo destacou e chamou atenção para esse problema no capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, nos versos 10 a 12, principalmente, até o verso 17 vai estar falando sobre esse assunto, mas nos versos 10 a 12, Paulo vai lembrar, vocês vão lembrar também aqui agora, quando Paulo diz, como é que vocês podem, depois de tudo que Deus já fez por vocês, hoje vocês escolherem a quem vocês servem, uns dizendo que servem a Paulo, outros dizendo que servem a Apolo, outros dizendo que são de Pedro, e outros tentando dar uma de espirituais, dizendo que eles são de Cristo. Mas quando somos de Cristo, Cristo não divide ninguém. Nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo. E eles estavam por questões das mais banais, por causa de ensinos, de filosofias humanas, de orgulho, de vaidades. Eles estavam divididos internamente. Paulo diz que aquele ajuntamento era trágico, para celebrar a ceia do Senhor que nos tornou um corpo em Cristo. Como eles podiam aproximar-se daquela mesa
e participar daquela mesa tão divididos por interesses egoístas. Aí no verso 19, por mais estranho que pareça, o apóstolo Paulo, pareça inicialmente, né? O apóstolo Paulo ele vê um lado positivo nisso. Paulo vê um propósito, e falamos sobre isso na classe de doutrina, né? Tivemos um tempo muito gostoso hoje falando sobre a importância de termos um conceito correto sobre Deus. Na verdade, a mensagem de domingo, agora à noite, ela poderia ser o que eu acabei de falar na classe de doutrina. Porque muitos dos nossos fracassos como crentes vêm de um conceito deturpado, definhado de Deus. Esse povo aqui de Corinto não está muito diferente, não. Por isso que o apóstolo Paulo fala no verso 19, que há alguma coisa de positivo nisso. Somente aqueles crentes não maduros, imaturos ou não aprovados, eles se deixavam levar por esse tipo de divisão. Os imaturos que não têm uma compreensão correta do que eles estão fazendo quando se ajuntam como igreja. Estamos adorando Deus que nos salvou através de graça maravilhosa, entregando Jesus por nós pecadores para morrer como a sua oferta pelo meu e pelo teu pecado. Quando não compreendemos essas virtudes de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, a gente se apega a picuinhas inúteis, fúteis, pessoas, em vez de nos apegar à razão da nossa fé. E esses crentes imaturos que estavam ali em Corinto, eles se identificavam por estar sempre envolvidos nesse tipo de partidarismos ou divisões na igreja. Por que o apóstolo Paulo diz que, de alguma forma, isso seria bom? Porque o outro lado surge também. Aqueles crentes legítimos, autênticos, fundamentados nas Escrituras, piedosos, que se opõem a esse tipo de coisa, que se empenham em preservar a unidade do corpo de Cristo, esses também aparecem quando aqueles outros se manifestam. Então Paulo diz, é bom porque literalmente, numa tradução bem livre, quem é quem surge no meio da crise. Então Paulo diz que isso não é de todo ruim e está debaixo de uma providência soberana de Deus. Mas não haviam apenas esse tipo de facções ou problemas que dividiam a igreja e prejudicavam a ceia do Senhor. Havia um segundo problema importantíssimo que agravava um pouco mais a situação. Qual é esse problema? O problema é que cada um comia sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se empapuçava, se embriagava, comia de tudo e bebia loucamente. Como eu disse na introdução, irmãos, antes da ceia, esse jantar fraterno, essa refeição fraterna, comunitária, como Jesus muitas vezes fez com os discípulos, na última ceia foi assim, eles primeiro jantaram. Havia seguramente naquela mesa muitos molhos de carne diferentes, conforme a tradução judaica antiga, e molhavam ali o pão em molhos de carnes diferentes, e bebiam aquele vinho puro na celebração desse banquete, e ali também, no partir do pão, celebravam a ceia, conforme o próprio Senhor Jesus fez diversas vezes, e na última ceia também. Então, a celebração da ceia acontecia nesse ambiente da refeição comunitária. Mas as pessoas mais abastadas, mais ricas, consequentemente, que tinham um controle maior sobre o seu tempo, talvez não precisassem sair do trabalho correndo para poder chegar na igreja no horário ou um pouco mais cedo, chegavam talvez em cima ou atrasados quando os seus mestres as dispensavam, as menos abastadas, as servas de outros, os servos. Mas aqueles mais abastados chegavam na frente e levavam então
a sua contribuição para aquela ceia, bebida, comida. E dentro da perspectiva de algo que devia promover o ambiente fraterno da comunidade da fé, eles, com uma preocupação unicamente com eles mesmos e egoístas, antes que os mais pobres chegassem, eles botavam ali a mesa e logo iam comendo o que tinham levado. E, na melhor das hipóteses, ficavam algumas migalhas para aqueles que chegavam mais tarde. Como isso é sério? Os mais pobres chegavam para comer e eles não tinham mais o que comer. Isso destacava não somente um egoísmo enorme da parte daqueles mais abastados, estou falando, irmãos, do ambiente da igreja, hein? Isso desmistifica um pouco também aquele cenário que nós temos da igreja primitiva, ou a igreja inicial, como aquele modelo, né, de amor, de fraternidade. Não, nós estamos vendo aqui um modelo terrível de desamor e egoísmo, mesmo na celebração, no ambiente que geraria a celebração da ceia do Senhor. A ponto do apóstolo Paulo afirmar que eles, enquanto uns não tinham o que comer, aqueles que chegavam antes, eles comiam e bebiam de ficar embriagados. Olha que dramático. Olha que problemão que o apóstolo Paulo estava tendo que tratar. Por isso é que o apóstolo Paulo afirma que esse momento aqui, desse tipo de ceia que eles estavam querendo ou pretendendo celebrar ali, não tem nada a ver com a ceia do Senhor. Nada, nada, nada. Por mais que eles tentassem espiritualizar o momento, nada tinha a ver com o propósito da ceia do Senhor. Então, de modo muito severo, o apóstolo Paulo ele adverte aquelas pessoas que, se a questão fosse apenas comer e beber, egoisticamente, sem ter a menor preocupação com as realidades da vida comunitária como irmãos na fé em Jesus Cristo, fizesse isso em casa. Em casa eles têm comida, está com fome, quer encher a cara, faz isso em casa. Mas não vão fazer isso no ambiente da ceia, não. Estar naquele encontro ali com essa mentalidade foi considerado pelo apóstolo Paulo um desprezo à igreja de Deus e uma humilhação àqueles que nada tinham, que iam também participar daquele momento ali, mas que ao chegar naquele momento de dividir o que tinham, numa perspectiva do desfrute, de pôr em prática o amor de Deus que receberam gratuitamente em Jesus Cristo, uma feira de vaidades, um momento terrível, quando os pobres conseguiam, então, os mais simples, que chegavam mais tarde, conseguiam se aproximar da mesa, não tinha mais nada. Que ficava exposto com isso, então, era o estado, o momento difícil, a pobreza das pessoas. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, eu não tenho por que elogiar vocês estão sendo carnais. Não tenho por que dizer nada para vocês que encoraje espiritualmente, porque a carnalidade de vocês requer confissão de pecados, e não qualquer tipo de encorajamento. Aí surgem os versos 23 a 26, os preciosos versos 23 a 26, onde o apóstolo Paulo diz que ele vai transmitir aquelas pessoas na igreja, crentes e simpatizantes, crentes e metidos a crentes, o que é a ceia do Senhor. Ele diz que vai transmitir o que recebeu. Então, ele está dizendo bem claro, a ceia não é minha. A ceia não é do apóstolo Paulo. A ceia não é da Igreja Batista. A ceia do Senhor é do Senhor Jesus Cristo. Deus a instituiu, foi celebrada pelo Senhor Jesus Cristo para que nós o fizéssemos lembrando sua morte
ressurreição até que Ele venha. Foi com esses critérios que o próprio Senhor Jesus Cristo, celebrou a ceia. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós precisamos fazer como Ele fez. Eu não vou entrar nos detalhes desses versos 23 a 26, eu vou apenas ler novamente. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim, ou seja, lembrando do que eu fiz por vocês. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Numa outra mensagem, podemos trabalhar as riquíssimas doutrinas bíblicas que nos envolvem tanto desses versos 23 a 26, mas se eu fizesse isso nesta mensagem, certamente iríamos até umas 10h30. O padrão, a ceia que Deus instituiu, que o Senhor Jesus Cristo celebrou, é essa aqui, com esses critérios, com este propósito muito bem definido, e não aquilo que eles estavam fazendo. Hoje, nossa realidade, nós temos tantas versões de celebração de ceia, como se nós precisássemos inventar alguma coisa, ou para melhorar o que não pode ser melhorado, ou simplesmente para tentar fazer que alguma coisa aconteça como uma consequência de eu ter participado desta ceia. E é muito comum isso, quando olhamos para esta celebração, na perspectiva de que ela tem algum poder salvador, sacramental. Eu vou e tomo a ceia, porque depois da ceia eu vou estar limpinho, lavadinho e posso ir para o céu. Não, não tem este propósito, esta ceia. Se tivesse algum propósito de salvar quem participa dela, ela não teria um caráter memorial. Não seria com o propósito de lembrar de algo que já foi feito e crer naquilo que foi feito. Então é para aquele que crê na obra de Cristo em favor de nós pecadores que esta ceia foi instituída. E ao lembrar do que Cristo fez por nós, participamos dessa ceia, aguardando o dia que estaremos para sempre com Cristo e não precisaremos mais dessa lembrança, porque aí estaremos com Ele para sempre. Amém? Ok. Esses são os critérios, foi isso que Paulo estabeleceu, era isso que aqueles crentes deviam estar fazendo, estavam completamente fora de rumo. Precisamos celebrar a ceia do Senhor como Ele instituiu. Por isso o verso 7 começa com a expressão portanto. Alunos do método bíblico vão lembrar o que essa palavra significa. Essa palavra está ligando o contexto agora que vamos olhar ao contexto anterior. Eu não tenho como desassociar os princípios que legislam a ceia do Senhor do que vai acontecer agora. Então, o que vamos ver no verso 27 está diretamente ligado a tudo aquilo que o Senhor Jesus disse. Olha, é assim que vocês devem celebrar a ceia do Senhor, a ceia de Cristo. Então, ele diz no verso 7... Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quantas pessoas, não vou nem pedir para levantar a mão, mas quantos de nós já deixamos de participar da ceia do Senhor por medo de não serem dignas de participar da mesa dos crentes? Os crentes é que devem participar dessa mesa. Mas quantos de nós já não participamos dessa mesa com medo desse negócio de indignamente será culpado aqui? Vou não, sei lá, se eu não estou legal, eu não estou bom hoje. Perdoe o sarcasmo, não tenho essa intenção. Eu creio na honestidade
de muitos queridos irmãos, olhando para esse texto, se sentirem indignos de vir aqui a esta mesa e participar desta ceia. Só tenho uma pergunta para fazer. Quando você se tornará digno desta mesa? Alguém? Algum voluntário? Percebe então que tem alguma coisa que a gente não está entendendo? Tem alguma coisa que não está batendo? Esse indignamente aqui, ele está no seu contexto original. A intenção dele é dizer que aquele que come e bebe de maneira indigna, com uma atitude, com um conjunto de atitudes que não percebem, não discernem corretamente o que está acontecendo aqui. É nessa ideia. O problema aqui não é sobre os coríntios ou nós virmos a ceia do Senhor como pessoas indignas, porque, como disse, sempre seremos indignos. Mas o problema aqui é desmerecer essa instituição tão importante para a nossa vida como igreja. Só estamos ajuntados aqui como povo que o Senhor chamou para Ele, porque Ele foi à cruz, eu aponto para ali, porque ali que estão os elementos, né? Porque Ele foi à cruz e morreu pelos nossos pecados. Não teríamos o que fazer por nós mesmos para resolver esse problemaço do pecado. Estávamos indo para o inferno sem que Deus intervisse na nossa história com graça maravilhosa, um amor inexplicável, e nos chamasse para Ele, e nos tirasse da condição de mortos no pecado para vivos em Jesus Cristo. Nós somos os indignos que foram tornados dignos unicamente por causa do sangue de Jesus Cristo. Mas o desmerecer essa compreensão implica numa atitude indigna de participar desta mesa. Quando diante da mesa do Senhor, ou enquanto diante da mesa do Senhor haviam divisões, havia um momento imoral de uns chegarem lá com a refeição para ser uma janta comunitária, fraterna, do povo salvos, crentes em Jesus Cristo, chegavam e comiam primeiro tudo que podiam, se sobrasse estava para os outros. Essa coisa absurda de não enxergar ninguém, apenas a si mesmo. Isso causava dano à igreja e desonra a ceia do Senhor, ou o que a ceia do Senhor representava. Dessa forma, então, a morte de Cristo, de forma alguma, estava sendo proclamada. Havia divisão e havia egoísmo. Como que eu poderia, na celebração da ceia, estar anunciando, proclamar o amor de Deus em Jesus Cristo? O que eu estava celebrando ali? Eu estava desprezando aquele momento. Isso é uma atitude indigna. Dessa forma, aqueles que participam da ceia do Senhor com essa atitude, desse modo, são esses que o apóstolo Paulo chama de culpados de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Culpados. E o culpado não merece sair impune de forma alguma. Por isso, há mais uma forte exortação nos versos 28 a 30. E essa primeira sentença, ela é rica em misericórdia da parte de Deus. Ele convida os crentes, esses, inclusive os culpados, a examinarem-se, cada um a si mesmo. Que coisa séria e maravilhosa.
Estamos diante da seriedade do autoexame. Parar e avaliar. O que eu estou fazendo aqui? A minha vida proclama que eu fui salvo por Cristo Jesus, que a vida egoísta, partidária, oportunista de uma pessoa sem Cristo foi afetada pela graça libertadora de Jesus Cristo. O pecador que pecava sem culpa, ele agora não somente identifica o seu pecado, como se humilha diante do seu Salvador, crendo que somente através daquilo que ele fez na cruz há perdão de pecados. Como muda um autoexame honesto. Todo esse momento de desprezo que está acontecendo aqui. Sem dúvida, o reconhecimento do pecado tem vital importância na vida do crente. A verdadeira dignidade para participarmos da mesa do Senhor Jesus Cristo está na compreensão, no reconhecimento e na confissão, sabe do quê? Da nossa indignidade. A dignidade está na percepção honesta da nossa completa indignidade. Então, ficar tentando fazer algum tipo de preparação externa para me tornar digno da ceia do Senhor não vai funcionar. Porque o que nos torna digno dessa mesa é exatamente a percepção da minha indignidade, que me faz enxergar o amor, a santidade, a justiça de Deus que de forma maravilhosa entregou o seu Filho pelo meu pecado. E isso que eu celebro é apenas o resultado da minha indignidade. Mas quando eu compreendo o que representa essa mesa, eu vejo que aquele que foi a esta mesa como indigno, compreendendo o que ela representa, a deixa como digno. Não por qualquer mérito pessoal, mas pelos méritos unicamente de Cristo Jesus. É bastante significativo a gente pensar que a ceia do Senhor, no passado e até hoje, quando pensamos numa pseudo-dignidade, ela não é o ajuntamento dos superespirituais, dos crentes superlegais. Não, ele é exatamente o ajuntamento dos pecadores. A ceia sempre foi celebrada no contexto onde pecadores participam dela. Então, esse conceito de que agora eu posso, porque eu fiz, porque eu sou, por causa daquilo, está fora do ambiente da realidade da ceia. Por outro lado, o pecador precisa estar ciente que os digníssimos propósitos, ou a santidade dos propósitos da ceia do Senhor, tem que nos fazer compreender que não podemos desprezá-la por meio de uma participação irresponsável. O pecador arrependido tem responsabilidades. Porque o que ele não podia fazer por ele mesmo, Jesus já fez. Na cruz morreu pelo meu pecado. O meu papel é ter uma responsabilidade ativa e uma compreensão real de que eu celebro a minha esperança. Eu celebro a vida que Deus me deu em Jesus Cristo porque eu estava lascado. No meu pseudo-senso de dignidade. Por isso, mais uma vez, nos versos 29 e 30, a igreja é advertida. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, e por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Alguns tendem a olhar para esse texto como uma mera figura de linguagem, mas é melhor lembrar que eu falei na classe de doutrina, já disse aqui um pouco, nós precisamos de um conceito correto sobre Deus.
Deus não brinca de pique, Deus não aterroriza, Deus não faz ameaça. Deus é Deus e Ele cumpre os seus decretos. É lógico que eu não posso ignorar as figuras de linguagem que existem nas Escrituras, mas esse texto não tem nenhuma figura de linguagem aqui, não. Acredito que ficou claro, depois de tudo que foi dito, tanto para os coríntios como para nós aqui, que a ceia é bem mais do que uma mera satisfação religiosa particular. Participar da ceia com a perspectiva autocêntrica afeta completamente os propósitos e a santidade e a dignidade da ceia do Senhor, e isso traz juízo para si mesmo. Traz juízo para aqueles que assim participam dessa mesa. Participar indignamente, já vimos os critérios desta atitude indigna, traz também consequências físicas, fraqueza. Eu creio aqui plenamente em fraqueza física e espiritual. Enfermidade para a alma, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Sabe lá o que é você ficar tendo que produzir? Ser uma pessoa que fica tentando produzir o tempo todo alguma coisa boa para achar que você tem algum direito diante de Deus e vai participar da mesa que lembra a sua morte porque eu sou muito bom. Isso dá muito trabalho, eu tenho que ser muito mentiroso, muito manipulador. Eu tenho que ser egoísta no último. Para exercitar essa mentalidade empobrecida e completamente desprovida de dignidade. Dá muito trabalho isso. Isso gera momentos terríveis de culpa. Isso gera enfermidade na alma, sim. E com um acréscimo. Quem é dito aqui que pode gerar morte. Mas, pastor, morte? Livro de Atos, capítulo 5. O casal lá, Ananias e Safira, lembram deles? Falei sobre isso ainda há pouco na classe de doutrina. A igreja estava vivendo um momento espetacular de unidade. O Espírito Santo de Deus acabou de criar uma nova dimensão de atuação na vida do ser humano que ele agora habitaria na igreja através dos crentes habitados pelo Espírito Santo de Deus. Havia um mover muito grande ali de unidade gerada pelo Espírito de Deus. Ananias e Safira acharam que podiam mentir para os apóstolos. O que aconteceu ali? Eles, o texto diz que dormiram, que é uma linguagem bíblica para morreram. Então não se zomba de Deus. A ceia do Senhor não é de Paulo, não é minha, não é de Igreja Batista. Participamos dessa ceia lembrando que nada mais nada menos que o Filho de Deus morreu pelo meu pecado. Aquele que não tinha pecado. Foi o Cordeiro que Deus ofereceu para que eu e você pudéssemos ter perdão de pecados e segurança de que ainda que morramos, viveremos. Somente isso nos dá essa segurança. Como posso eu achar que eu posso tripudiar, desprezar esta mesa e ficar por isso mesmo? Por isso que há entre vocês ou entre nós muitos fracos e doentes e outros que já morreram. Eu me alongo aqui para uma visão um pouco mais elástica, para lidar também com a morte espiritual como algo muito, muito possível. Mas partindo do princípio que não cremos em perda de salvação, uma vez salvo, eu sou salvo, creio aqui num fracasso tão grande espiritual que gera, acredito que mesmo como crente, possivelmente esse estado de morte física, conforme o texto diz. Nós lidamos com, por isso que eu repito, irmãos, não temos a vida
diligente que deveríamos ter como crentes, talvez crentes aqui há 20, 30, 40 anos. E a tendência nossa, quando temos muito tempo de vida cristã, é achar que já sabemos tudo e que não precisamos das disciplinas espirituais com a mesma vigor e intensidade que tínhamos no começo da nossa vida com Cristo. Isso é um enorme erro. Isso é um enorme erro. Porque Deus continua sendo Deus, o mesmo Deus que me salvou há 20, 30 anos atrás. É o mesmo Deus que exige honra, glória, adoração, temor, sujeição, obediência. Eu não me tornei melhor com 20, 30 anos num contexto apenas de que agora eu sou muito bom espiritualmente. Não, eu me tornei muito mais capaz de ver o quanto eu sou pecador e o quanto eu preciso do meu Salvador. Percepção correta de Deus afeta a nossa vida diária com Cristo. E o contrário é verdadeiro. Mas há uma boa nova muito legal para esse momento de tão séria advertência por parte do apóstolo Paulo. Uma boa notícia, no verso 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, mais uma vez o autoexame, não receberíamos juízo. Irmãos, Deus age de acordo com esse misericordioso padrão que ele diz aqui que ele faz cessar o seu juízo quando uma pessoa sinceramente, após uma reflexão honesta sobre si mesmo, percebe as suas atitudes indignas, confessa ao Senhor e, quebrantado, abandona aquela postura. Deus se compadece do pecador arrependido a ponto de fazer cessar o seu juízo. No verso 32, a gente vê que até mesmo aqueles que estão debaixo já do juízo do Senhor, aqueles fracos e enfermos, até para esses há esperança. O que diz o verso 32? Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Que bênção! Que coisa especial! Os juízos de Deus sobre o crente, a disciplina de Deus sobre o crente, são atos de misericórdia, irmãos. Quando o Senhor nos disciplina, e algumas vezes duramente, porque precisamos, são atos de misericórdia. Eles são um escape do juízo que o mundo sofrerá. Sobre o mundo permanece a ira de Deus. Já os juízos disciplinadores de Deus preservam o crente de serem julgados com o mundo. Isso é bênção. Isso é preservação, isso é paciência, misericórdia, é bondade de Deus. Como Deus se compadece do pecador arrependido. Como Deus nos ensina o caminho da dignidade pela percepção da indignidade. Nos versos 33 e 34, o apóstolo Paulo faz um breve resumo do que disse no verso 33 e no 34. Ele diz, olha, eu não acabei tudo não. Eu vou em breve estar com vocês pessoalmente, vamos falar mais sobre o assunto. Mas aquilo que vocês precisavam saber agora foi dito. Foi dito. Irmãos, eu creio que temos uma oportunidade maravilhosa de podermos ainda alguns domingos, de celebrarmos a ceia do Senhor, podemos refletir sobre esse privilégio que temos de ter uma percepção correta de Deus, podemos perceber a nossa pequenez e nos rendermos arrependidos aos pés daquele que decidiu perdoar pecadores, mas não com uma postura desrespeitosa em relação àquilo que Deus já fez por nós pecadores. Não com uma atitude de dignidade, de merecimento, não, mas com uma atitude completa de rendição aos pés daquilo que Deus já fez por nós. Que privilégio, que privilégio.
Irmãos, a ceia do Senhor é um momento mais precioso da nossa vida como igreja. Mais precioso. Aqueles que se comportam indignamente, com uma mentalidade indigna, nesta celebração preciosa, estão vivendo perigosamente. Mas a boa notícia é que mesmo quando pecadores, na condição daqueles crentes de Corinto, divididos, egoístas, que não ficamos muito longe em alguns momentos, não, irmãos. Ficamos nada longe. Como nós somos potencialmente capazes de ser egoístas. Egoístas na nossa convivência. Aqui não estamos partindo propriamente a comida diária, mas nós partilhamos um monte de coisas na nossa convivência como corpo de Cristo, como igreja. Talvez até aqui nunca tivéssemos entendido o que significa aquilo que eu digo sempre na ceia, né? Vamos aguardar para que todos estejam com os elementos na mão, para cearmos juntos. Quantas vezes já me ouviram falar isso? Essa sentença está ligada à quebra daquela ideia horrível que atacou, que defraudou a ceia do Senhor, quando aqueles crentes egoístas comiam na frente, não esperando os outros crentes irmãos em Cristo, porque queriam comer a melhor parte da comida. Nós não vivemos essa realidade aqui, mas é muito comum nos julgarmos melhores do que os outros quando participamos na ceia. Quando o irmãozinho reflete e julga que não deve naquele momento participar da ceia, não porque ele vai ficar digno amanhã, mas porque ele não está compreendendo ainda o tamanho da sua indignidade e o tamanho do amor de Deus e não combate o seu pecado com arrependimento genuíno ainda. E ele entende que é melhor ele ficar sentado e a gente se sente melhor ou uma postura de mais espiritual, simplesmente porque vemos dignidade na nossa participação na ceia. Não estamos nada longe da crise dos coríntios, muitas vezes. Muitas vezes. Mas o fato é que Deus bondosamente nos permite esse momento de autoexame, para que a gente possa parar e desfrutar dos seus soberanos propósitos, até quando Ele nos disciplina, a fim de nos resgatar e nos trazer de volta via arrependimento. Não o Deus vovozão legal que quer vagar todo mundo no céu, porque isso não existe. Mas um Deus santo e justo que reconhece o arrependimento de um pecador quebrantado e contrito. Irmãos, por causa unicamente do amor de Deus por nós pecadores, é que nós podemos encontrar dignidade em nossa indignidade. Maravilhosa boa nova para o pecador indigno está no genuíno arrependimento. Sou pecador, mas tenho um Salvador, um libertador, aquele que morreu na cruz pelo meu pecado, para que eu não seja mais escravo do pecado, mas livre em Jesus Cristo. Quando confessamos os nossos pecados, vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Irmãos, essa é a única maneira, única, preciosa, bondosa, paciente, maravilhosa e suficiente maneira de nos aproximarmos desta mesa com a nossa indignidade, é quando nos aproximamos dela como pecadores confessos. Porque para pecadores confessos há um Salvador perfeito, capaz de nos perdoar, nos justificar, nos purificar, nos reconciliar com Deus e nos dar esta alegria de uma vida com esperança, mesmo lutando com os nossos pecados diariamente, como devemos fazê-lo, mas nos dá e nos renova a esperança de podermos sempre participar desta mesa conforme é dito pelo Senhor Jesus, até o dia que estaremos para sempre com Cristo
E aí não precisaremos mais participar dela, porque estaremos com aquele que nos salvou. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço pelo teu amor carinhoso, que nos permite refletir sobre verdades tão importantes, que envolvem o momento mais especial da nossa vida como igreja, quando celebramos o teu amor que enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ó Deus querido, nos ajuda a ter a percepção de que não somente no dia onde nos ajuntamos para celebrar juntos a ceia do Senhor, mas durante todo o nosso viver, que nós possamos ter a percepção da nossa completa dependência, da nossa completa incapacidade, diante, ó Deus, do teu amor, da tua paciência, da tua justiça, da nossa incapacidade de sermos tão bons e especiais a ponto de merecer, ó Pai, o que já recebemos do Senhor. Isso, ó Pai, sem dúvida, vai mudar a nossa maneira de lidar com o nosso pecado diário, com as nossas lutas diárias, com os nossos desafios diários. A percepção de que só estamos vivos porque o Senhor nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho morrer na cruz, para que todo aquele que nele, que em Cristo Jesus crê, tenha perdão de pecados e vida eterna. É isso que nos liga, é isso que nos move, é isso que nos ajunta. Ó Deus querido, e nós celebramos isso, ó Pai, lembramos disso, ó Deus querido, na ceia do Senhor, mas devemos lembrar disso todo dia, para que possamos ser homens e mulheres movidos, ó Deus, por graça salvadora, por algo que já aconteceu, e então cheios de gratidão, buscarmos uma vida santificada, comprometida contigo. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, que possamos refletir sobre isso, ó Deus querido. Teremos o GECOM para falar um pouco mais sobre isso, para que possamos na próxima ceia, ó Deus, estar aqui no ajuntamento dos indignos, para celebrar com gratidão a mesa do Deus Santo, que nos ajuntou santamente em Jesus Cristo e nos convida para a sua ceia. Ó Deus Santo, muito obrigado. Eu peço em nome de Jesus, se há alguém aqui que ainda não entregou o seu coração a Jesus, está entendendo a sua posição, entendendo que é pecador, mas que Deus mandou um Salvador para pecadores. O Salvador é Jesus Cristo. Os pecadores somos nós. E Deus fez tudo o que tinha que ser feito quando entregou Jesus, e Jesus indo à cruz e morrendo por nós, consumou a obra salvadora de Deus em nosso favor. Somos pecadores sim, mas arrependidos somos pecadores salvos e libertos da escravidão do pecado através de Jesus Cristo. Se alguém aqui nesta noite compreende isso, por obra do Espírito Santo de Deus, está entendendo que é pecador, mas Deus providenciou para cada um de nós o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Que haja salvação nesta noite. Assim eu te peço, muito agradecido, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dá uma semana em tudo guardada, dirigida, guiada pelo Senhor. Assim eu te peço, ó Pai, no nome santo de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.